Monismo. Poucas são as pessoas que compreendem o que significa esse termo. Muito eu tenho falado aqui sobre ele. O Baldi fala muito em sua obra, dizendo que ela é uma cosmovisão monística. O Roden, Huberto Roden, também usa muito desse termo, e também outras obras espalhadas por aí também colocam esse termo. Eles colocam esse termo em oposição, ou melhor dizendo, como uma superação do dualismo e também do panteísmo. Bom, o que seria esse tal de monismo? Será que ele é uma religião? Um novo movimento social? Uma corrente filosófica? Algum tipo de teoria? Será que isso seria alguma seita, algum grupo? Ou mesmo alguma ideologia nova? O que seria, afinal de contas, esse tal de monismo? Bom, a gente pode pegar pela palavra mesmo, né? Ismo seria doutrina e mono, unidade. Então, numa primeira aproximação, podemos dizer que monismo é a doutrina da unidade. Só que ainda assim a gente não estaria captando o significado profundo da coisa, porque sempre que a gente fala em doutrina, nós estamos restringindo uma coisa que é muito mais ampla, algo que é aberto. A gente está cristalizando, de certa maneira, a coisa, né? Como mais uma ideologia num mar de ideologias. Mas o monismo não é exatamente uma ideologia. Pode se tornar ideologizável, né? Nem sei se existe esse termo, mas não é da sua natureza, diferente dos outros tipos de visão de mundo. Eu vou explicar o porquê disso. Bom, vejam, unidade não é sinônimo de homogeneização, de integralização de coisas totalmente iguais. Não é sinônimo de massificação. Então, a gente não deve confundir a unidade, o aspecto unitário do universo, com uma multiplicidade monotônica, onde todos os elementos são iguais entre si. Por outro lado, nós também, apesar dessas grandes diferenciações que a gente percebe e crescem cada vez mais, nós não devemos ver essa crescente diferenciação das individualidades do nosso universo, sejam filosofias, técnicas, teoria, ciência, artes, pessoas, nações, por aí vai. Nós não devemos ver essas diferenciações crescentes como algo que tende a nos levar ao caos. Então, a gente só vai ter caos com diferenciação se nós não soubermos reintegrá-las numa ordem mais elaborada, num plano superior. Então, a gente pode dizer que o monismo ele é uma combinação de dois grandes positivos de duas visões opostas de mundo e também a filtragem, com o descarte das partes negativas dessas mesmas duas visões opostas. A gente pode pegar Oriente versus Ocidente, para ter uma ideia mais clara. O Ocidente fala muito sobre o aspecto transcendente da divindade.
O Ocidente, ele é dinâmico, né? Ele percebe o dinamismo das coisas, a mudança, a transitoriedade. O Ocidente é mais incisivo no seu falar, né? Ele é menos pacífico, mas mais atuante nas coisas. O Ocidente tem essa grande visão, né? Trouxe essa grande visão de queda, de salvação, ao mesmo tempo também trouxe essa visão de pecado, redenção, né? Puxando ao extremo. Só que ele não percebeu a presença de Deus nas coisas, não percebeu a necessidade de nos sintonizarmos conosco, né? Com o nosso ser. O Oriente, por outro lado, trouxe uma grande visão que é dessa da imanência de Deus em tudo. A interiorização, né? A busca através de uma renúncia às coisas do mundo. Uma vida onde você é mais pacífico, aceita tudo. Você tenta absorver o que lhe vem sem colocar nada para fora. E daí a gente tem várias correntes, né, orientais, muito importantes. Só que ao mesmo tempo eles não têm essa visão, né, de queda, de necessidade de salvação e também de uma necessidade de evolução. Na verdade, muitas correntes orientais negam que haja evolução. Tudo é essência, né? Tudo é imóvel, a realidade é uma só e imóvel, e nada está em transformação. Se a gente for ver de um aspecto substancial, sim, isso é verdade. Se a gente pegar a substância, né, divina, ela é imutável, ela é perfeita, ela é íntegra. Mas, se a gente for ver o mundo real como um todo, essa visão também não está completa. E leva também a pessoa a buscar excessivamente só o aspecto ascético, a fugir das coisas do mundo. Então a gente tem essas duas grandes visões de mundo, né? Claro, com todas as suas multiplicidades nos seus lados, né? O Ocidente tem várias correntes de pensamento e religiões, sistemas de crenças, e o Oriente também, mas a gente pode, de certa maneira, captar o aspecto substancial entre Oriente e Ocidente dessa forma. Então a gente tem um monoteísmo dualista, de um lado, e um imanentismo panteísta, de outro, né? Que não fala muito em Deus, né? Enquanto o outro lado fala, mas esquece da presença, né, da necessidade da interiorização. Então, enquanto o outro, ele esquece a necessidade de transformar essa interiorização em atos. Então, o mundo sempre ficou dividido entre esses dois. Geralmente um pensador, né, uma grande pessoa que busca a realidade, acaba no final das contas pendendo um pouco mais para um lado ou para o outro. Acaba pendendo para um ou para o outro lado, né? Justificando o porquê daquele outro polo ser o mais estar com a última verdade. O que o Baude faz, né, o Roden também e outros, é a fusão desses dois. E, em particular, a obra de Pietro Baude, a meu ver, é a que melhor conseguiu até o momento fazer essa fusão, né? Expressar esse verdadeiro monismo, essa unidade entre esses dois polos, entre todos os extremos da existência, né, do nosso universo. Então ele tem uma visão que é profundamente evolucionista, fala sobre a necessidade de você ser uma pessoa pacífica, esse mundo interior, e ao mesmo tempo, e por favor, eu preciso deixar isso muito claro aqui, ele reafirma os valores cristãos.
Só que ele eleva eles num grau de profundidade nunca antes visto. A cosmovisão judaico-cristã de mundo, né, da queda e da salvação, é vista de uma maneira completamente diferente. Quer dizer, a queda do balde não é a queda dos anjos, de criaturas que não tem nada a ver com a gente, né? A queda na cosmovisão baldiana tem a ver com a queda do espírito. Todas as criaturas neste universo, né, que estão evoluindo em vários níveis, em vários ritmos, de várias formas, em vários locais, a todo instante, elas são criaturas que sofreram essa queda e, portanto, merecem tudo o que estão passando. E, por outro lado, existe também a necessidade de, para esse atuar ocidental ser efetivo, a necessidade de fazer uma interiorização, o que os orientais ensinam tão bem. E para que a interiorização dos orientais faça valer e não seja algo morto, que fique parado num canto da floresta, é preciso que essa interiorização profunda, que é a gênese de tudo, do movimento evolutivo, se transforme em atos concretos e, às vezes, incisivos, onde você imprima a transformação no mundo, mas não para transformá-lo a seu modo, mas para transformá-lo a serviço de leis superiores, Então você parte do interior, mas esse interior precisa transbordar para o exterior. Isso seria monismo. O monismo, ele afirma todas as diversidades e procura que elas se diferenciem cada vez mais, porque esse é o destino, Esse é o propósito da evolução. Mas, ao mesmo tempo, ele vem também com afirma a necessidade da integração, das constantes reintegrações à medida que as individualidades desse universo se complexificam, se diferenciam. Então você precisa criar novas relações, e novas relações só podem vir com uma nova visão de mundo, um novo sistema de crenças e valores. E quando eu falo crenças e valores, a pessoa não deve entender isso como religião necessariamente. É claro que religiões são sistemas de crenças e valores, mas tudo é sistema de crença e valor. Até uma não crença, uma não religiosidade é uma crença em algo do tipo. Então, o cientista, ateu, cético, materialista, ele também tem o seu sistema de crença e valores. Ele acredita que a matéria é sólida, por exemplo, se reduz a um último termo, e tudo pode ser explicado a partir disso. Então não tem como fugir. Qualquer não crença ou crença está dentro de um sistema de crenças e valores. Até mesmo o assassino, o homicida, o genocida tem um sistema de crença e valores, apesar desse sistema ser altamente contraditório, emborcado contra as leis naturais, que acabarão por lhe fazer mal e lhe trazer perturbações. Todos que seguem, sintonizam com isso, acabam aderindo, mas essas pessoas vão sofrer um determinado destino. Mas todo tipo de ser humano tem algum sistema de crenças e valores. E daí, então, a gente precisa começar a perceber isso. O monismo traz isso, ajuda as pessoas a perceberem essas questões. Isso ajuda a pessoa a sair da sua bolinha, ou caixinha, e começar a expandir ela.
E, aliás, até sair da caixinha e ver esse oceano de caixinhas e perceber que elas estão caminhando para o mesmo fim e não se devem combater. Então, a gente pode ver o monismo como um nível de consciência que é tão amplo comparado a todos os outros, que ele consegue, esse grau de consciência, pela primeira vez é capaz de não mais ser capturável em instituições, em ideologias, apesar dele estar permeando em vários aspectos as instituições, as ideologias, os saberes, estão em todas as religiões, no ateísmo, nas ciências, nas correntes filosóficas, em todos os momentos da vida de uma pessoa, das civilizações, do nosso universo, está para além da humanidade. A obra de Ubaldi é fantástica, porque mostra que o ser humano ele não é o último termo na evolução. Aliás, revela de certa forma, sem dizer isso explicitamente, mas todo o desenvolvimento, toda aquela vivacidade e força das palavras de sua voz, na grande síntese, ele acaba, de certa maneira, explicitando isso. A própria pessoa consciente acaba concluindo isso, de que o ser humano é um fenômeno num oceano de fenômenos. Existem fenômenos em planos evolutivos inferiores a nós, infinitos, incontáveis, e incontáveis fenômenos de níveis superiores a nós. E a gente não está aqui apenas falando da dimensão espacial e da dimensão temporal, mas na dimensão conceitual, no plano do pensamento. Então, isso dá uma visão muito mais vasta das coisas. E daí dá a ideia de que o trabalho é enorme a ser feito. Nós estamos apenas no início, Nós estamos no início de uma fase de desenvolvimento que a gente pode realmente chamar de consciente. A nossa história de verdade, que vale, que é digna de ser escrita e ter registrada no papel, acabou de começar. Nós estamos na pré-história do espírito, na pré-história dessa fase, dessa jornada que agora vai começar a ser menos sofrida, até a gente chegar ao termo final, até regressarmos ao seio do Pai, ao sistema. Então a gente está logo no começo. O que a obra de Pietro Baldi faz, para quem sabe captar a essência dela, é mostrar que nós estamos no começo. Ela, ao mesmo tempo que reduz a gente a um fenômenozinho num oceano fenomênico, todo o conhecimento, todas as vivências humanas ainda seriam só um átimo de todo esse grande todo que a gente está começando a descobrir. E ao mesmo tempo que ela nos reduz a isso, ela também engrandece, enobrece a gente, Fala que a gente é filho do absoluto. Nós somos indestrutíveis e imortais em nossa essência. E isso também dá um alento muito grande. Então, ela reforça aspectos, os dois aspectos ao mesmo tempo, e funde eles, mostra que não são coisas opostas. Então, isso é algo fantástico. E isso é monismo de verdade. O monismo ele está presente em tudo. Ele engloba o aspecto de dualidade. Ele não nega a dualidade do nosso cosmos. Tudo o que vocês veem por aí é bipolar. Vocês podem ver um átomo, um sistema planetário, uma galáxia,
um imã, os confrontos na economia, na filosofia, na política, sempre existe essa bipolaridade. Então, e é através dessa interação que você gera o ritmo que permite a ascensão. Então, o monismo, em particular o monismo de Ubaldi, ele vem afirmar isso. Né? Ele vem afirmar, né, essa dualidade, mas ele não fica preso num dualismo. Ele fala que isso aponta para um destino comum, uma meta, uma unidade, que isso está caminhando rumo a um destino, mesmo que haja uma ciclicidade, né, e uma oscilação à medida que a gente se aproxima. A gente não evolui em linha reta. Então, isso combina todas as visões, né, que já houveram em nossa história, pega o melhor delas, o que há de substancial, e joga fora a parte em que elas começam a exagerar. Né? Então você faz uma filtragem de tudo que existe e constrói um sistema único. Isso foi o que o Ubaldi fez nas 10.000 páginas de sua obra de 24 volumes. E ele vivenciou isso. Então, ele trabalhou durante 80 anos, 20 anos adquirindo formação física e cultural, 20 anos sofrendo profundamente, 20 anos vivendo, né, criando a obra conceitual dele, né, o aspecto da obra no aspecto mais elevado, né, resolvendo os últimos problemas e ao mesmo tempo também continuando a vivenciar. E os 20 anos finais fazendo, aplicando todos aqueles conceitos. Então, a gente pode falar que foi um trabalho de 80 anos, dos 5 aos 85 anos. Foi todas essas fases, essas 8 décadas, foram úteis para trazer ao mundo o que agora algumas pessoas estão assimilando, né? Trabalhando e tentando, de certa forma, difundir da maneira mais clara possível. De novo, isso tem a ver com toda a sua vida. Isso tem a ver com todos os momentos de história humana, mas também de todo o nosso universo e de todos os sistemas de universos decaídos. Isso tem a ver com qualquer coisa que você faça. Basta você perceber em profundidade. Suas relações afetivas, sexuais, sociais, profissionais, sua vida acadêmica, sua vida escolar, suas sensações, a forma como você tem o seu lazer, as habilidades que você aprimora, suas experiências, sua memória, suas sensações, suas tristezas, seus medos, seus prazeres, suas vitórias, seus planos, seu destino, tudo. Tudo isso pode ser visto sob o prisma monístico. Como é uma coisa, então, universal, a gente não pode falar que isso é completamente sistematizável, né, ou institucionalizável por um grupo, por nenhum grupo do universo, né, muito menos por um grupo humano. Então, isso representa uma revolução completa na maneira da humanidade atuar no universo. Assim que a humanidade compreender isso, o significado, a profundidade desse monismo substancial, ela vai começar a mudar. E mudar realmente para o melhor, de uma maneira muito mais suave, orientada, muito mais orientada e daí acelerada na direção correta. Então, essa obra visa dar orientação acima de tudo. E à medida que a gente for compreendendo ela, a gente vai conseguir vivenciar e começar a nos reorientarmos, reorientar a nossa vida em direção ao que realmente interessa.
E, consequentemente, daí e apenas após isso, a gente pode voltar a acelerar, dessa vez na direção correta. Atualmente estamos forçando, acelerando na direção errada, nós como indivíduos e como humanidade, em sua larga maioria. Então a gente não está indo no caminho certo, estamos forçando a barra do planeta, estamos forçando a nossa própria barra e a gente não se dá conta disso. Estamos ficando doentes, neuróticos, depressivos, temos esperanças em coisas ridículas, temos medos também infundados, e isso nos paralisa, interiormente. E a gente busca um monte de movimentos, são pseudo-movimentos, para tentarmos nos enganar, um pouco falando que está tudo bem. Tudo isso é produto de uma cosmovisão dualística, de um dualismo ou de um panteísmo, Então você tem o oriental que faz tudo bonitinho, não entra em conflito, mas não faz nada, não realiza. Não existe aquela ascensão, aquela atuação no mundo. Por outro lado, a gente tem aquele ocidental que tem essa paixão, tem essa característica incisiva, mas ao mesmo tempo não tem a interiorização necessária. Ele é muito barulhento, mas ele é pouco profundo. Ele é muito prático, mas ele não consegue orientar sua praticidade. Ele vive num vazio. Então, o que esse humanismo faz é fundir essas visões de mundo. E o Pietro Baldi, com a sua vida, creio eu que ele demonstrou isso. Ele adaptou os ideais profundos, os ideais franciscanos a uma vida moderna. Ele pegou, essa necessidade de interiorização e essa também necessidade de exteriorização e combinou as duas. É claro, lembrando que a gênese de tudo é esse movimento interior, essa conscientização. A partir daí ela muda o mundo. Mas isso vai operando, à medida que você coloca como motor o interior, você vai tendo uma relação entre o ato, e a conscientização, a atuação e a interiorização, e uma realimentando a outra. Daí você tem um sistema de você ter esse ritmo. Só que o seu motor é o íntimo, o motor é o universo interior. O dinamismo exterior deve ser alimentado por um dinamismo interior. Seja esse dinamismo da forma pequeno ou grande, mas o importante é sempre haver esse motor interior. Então, o humanismo, ele afirma muito mais do que nega. Ele engloba as realidades numa realidade mais vasta. É aquele diagrama que eu já mostrei aqui, uma bola, uma esfera maior englobando esferas menores, círculos que estão um dentro do outro. Quer dizer, quem vê a mais a fundo, não nega quem vê menos. A confusão ocorre porque quem percebe menos, para ele o que está além é como uma negação, é um nada. E por isso ele ignora ou combate. Se você começa a fazer ser visível o que está para além do grau de compreensão de outra pessoa, essa pessoa vai começar a ficar irritada e vai ver como uma bolinha separada da dela, e não uma grande bolha que engloba a dela também. Ou seja, afirma a realidade dela, só que coloca ela numa ordem mais vasta, ou vê em mais profundidade também. Ela vai começar a querer expulsar isso, combater, não percebendo que ela está combatendo o seu próprio futuro, o que é bom para ela mesma, não percebendo isso. Então, por isso a fase inicial é de ignorar, tudo que está além da sua capacidade de percepção você ignora. Se alguém começa a mostrar essas coisas que estão além do seu
do seu concebível, você começa a se incomodar, então você vê como uma outra bolha que você tenta combater, mas na verdade é uma expansão da sua bolinha, e você tenta destruir isso, né, em último caso. Só que daí, fazendo isso, você está destruindo a si mesmo, porque você está atrasando a sua evolução. Isso foi o que o mundo, né, nosso planeta, fez com Cristo há 2000 anos. Não foi compreendido de modo algum esse roteiro que ele traçou, que era para a gente atingir o estado de felicidade plena. Então a gente eliminou ele. E cada um teve uma versão do porquê para eliminar. E o mundo, claro, Deus obviamente sabe de tudo, sabe que o movimento é lento, né? E Cristo também sabia disso. Mas às vezes quando ele estava aqui, ele se irritava, né, com o grau de tanta teimosia humana, né? Mas o mundo, assim, quando depois que o santo é morto, né, o gênio é eliminado, o mundo vai assimilando. Ele pega esses destroços e vai tentando assimilar a seu modo. E o mundo vem fazendo isso desde então. Mas agora é necessário que a gente faça isso com uma intensidade muito maior. A gente fez com um grau de intensidade muito baixa, 1%, 2% de ideal e 98% de real, né? Próximo ao nosso nível evolutivo. Agora é necessário que a gente faça isso num grau maior, de 15, 20, 30, 40% de ideal e 60% apenas, 70% de real, né? De bruto. A gente precisa colocar mais vida às coisas que estamos fazendo, porque senão nós vamos pôr tudo a perder. Então, o monismo, de certa forma, é um grau de consciência que visa fornecer, né, ao ser humano a visão dessas coisas. Então, a partir de uma cosmovisão monista, você vai estudar ciência de uma forma diferente, linguagem, você vai se relacionar com o outro de uma maneira distinta. Você vai ver sua vida de outro modo, estudar história, você vai procurar filmes e séries mais interessantes, você vai começar a sentir mais as músicas, querer músicas que te coloquem mais num estado mais elevado. Você vai começar a fazer tudo de maneira diferente, né? Por isso eu falo que isso aqui não é mais uma bolinha num mar de bolinhas, mas é uma cosmovisão que reorienta todas as bolinhas, pega o melhor delas, faz uma relação harmônica e mostra a meta suprema de todas elas. E mostra como se dá essa dinâmica entre elas à medida que elas vão ascendendo e vão se fundindo, né, com a evolução. Então, isso não é uma particularidade, isso é uma universalidade que afirma as diferenciações e a integração, né? Para que a gente construa uma verdadeira orquestra, né? Onde a gente tem músicos altamente diferenciados, especializados, só que todos eles interagem de uma maneira perfeita e harmônica, fazendo, né, tudo parecer apontar para uma coisa só. E o maestro que faz isso, né, que ordena tudo isso, é a lei de Deus, que leva a orquestra a se desenvolver ao máximo possível. Unidade na diversidade, como diria Huberto Roden. Então, nem monotonia, com vários instrumentos iguais, nem cacofonia, com vários instrumentos diferentes, só que desintegrados, né? Conflitantes entre si, gerando sons desagradáveis. Mas sim uma harmonia, uma integração harmônica com uma diversidade máxima. E isso é apontar para a unidade. Isso é monismo. Isso
Isso é o paraíso, né? Bom, eu espero que após essa explicação tenha ficado um pouco mais claro o que significa tudo isso que eu venho repassando aqui. E eu irei repassar até o fim de minha vida. Isso é monismo. Isso é muito bom. E como eu digo sempre, né, para os meus alunos, sempre que eu tangencio de leve esses assuntos em sala, eu falo: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo a única coisa que vale a pena nessa vida. Eu falo também, isso aqui deveria ser conversa de bar. Se todo mundo estivesse sintonizado nessa vibe, o mundo mudava em poucos anos. Poucas décadas a gente teria um verdadeiro paraíso, né, sobre a Terra. Mas, enquanto isso não ocorre, a gente continua aqui emitindo essas correntes de pensamento. A gente se vê na próxima e saudações fraternas a todos vocês.